Galera, meu nome é Camille Leal e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bora pra vinheta! Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bom, galera, e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal. Hoje eu vou contar, na verdade eu vou começar aí com uma saga no meu canal, mas antes de começar com essa saga eu preciso saber se vocês gostam. Então assim, gente, vou começar com uma saga de histórias de terror, vou contar alguns casos bizarros que já aconteceram de verdade, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro, como é o caso que eu vou contar hoje pra vocês. Não é aqui do Brasil, é um caso de fora. E assim, bizarro. O caso é bizarro, literalmente bizarro. E assim, gente, faz muito tempo que eu queria começar essa saga aqui com vocês, de contar histórias de terror, porque é uma coisa que eu adoro falar, eu adoro contar sobre isso. Mas eu preciso saber da opinião de vocês, então eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. E se vocês gostarem, não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem que eu traga outros vídeos iguais a esse, ou se vocês quiserem, se vocês não gostarem, eu paro daí, eu já não trago mais nenhum. Gente, meu rimão tá borrado? Olha. Olha como eu sou. Deixa o rimão tudo borrado. Enfim, é uma nova saga que eu quero trazer aqui pro canal, mas eu preciso da opinião de vocês, porque é tudo conforme vocês. Vocês gostam, eu trago. Vocês não gostam, eu não trago. E é isso, gente. Vou fazer, porque eu realmente faz muito tempo que eu queria começar isso aqui no canal. Eu criei vergonha na minha cara e agora eu vou começar de verdade. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Já vai me seguindo no meu Instagram, @eucamileal. E é isso, gente, bora começar com essa saga misteriosa. Bom, gente, o caso que eu vou contar pra vocês hoje é sobre a Barbara Jane Meckle, uma jovem de 20 anos de idade que levava uma vida muito boa, e os colegas dela a viam até como uma vida perfeita. Ela era uma menina muito bonita e muito popular na Universidade Emory, que é a universidade onde ela estudava. E além disso, ela era filha de Robert Meckle, um milionário de Miami, que junto com seus 2 irmãos comandavam a maior empresa de residência dos Estados Unidos. E além disso, o pai dela também era um grande amigo do presidente Nixon, ou seja, ela e o irmão dela eram herdeiros de toda a fortuna do pai. Então todo mundo que conhecia a Bárbara achava que ela levava uma vida perfeita, que ela era herdeira, e por esse motivo, algumas pessoas tinham um pouco de inveja dela. Em dezembro de 1968, vários estudantes, incluindo a Bárbara, tiveram um caso grave de gripe, que foi chamada de gripe de Hong Kong. Isso aconteceu justamente em uma semana em que a Bárbara tinha vários exames da faculdade, e a enfermaria da faculdade estava lotada porque tinha vários alunos doentes. Então, a mãe da Bárbara, que se chamava Jane, decidiu ir até lá para poder cuidar da filha. A família de Bárbara morava em Coral Gables, no estado da Flórida, e a Bárbara morava em Atlanta, que era onde a universidade dela ficava. Ela morava lá porque ela estudava lá. Então, a mãe da Bárbara dirigiu até Atlanta, na Geórgia, para poder cuidar da filha doente, antes de trazer ela de volta para casa para passar as férias de Natal, porque na época era dezembro. O pai da Bárbara ficou em Miami e seu irmão Bob estava na Filadélfia porque ele estudava lá. Então, a mãe da Bárbara, Jane, chegou dia 3 de dezembro em Atlanta e elas decidiram ficar em um hotel que ficava a poucos quilômetros da universidade, porque assim seria bem mais fácil e bem mais cômodo para elas. Como a Bárbara tinha que estudar para algumas provas da faculdade, as duas decidiram ficar por lá. Depois de passar alguns dias, a Bárbara ainda estava doente e ela tentava estudar o máximo que ela conseguia para as provas, e a mãe dela ainda estava lá cuidando dela, até porque a gripe não passava de jeito nenhum. Até que no dia 17 de dezembro, as duas estavam dormindo, era 3 horas da manhã, quando a Jane acordou depois de escutar algumas batidas na porta. A mãe da Bárbara acordou, levantou e foi ver quem era. Ela viu a figura de um homem com um boné de policial. E esse mesmo homem estava dizendo que o namorado da Bárbara na época havia sofrido um acidente de carro. Então, a mãe da Bárbara, Jane, abre a porta e esse mesmo policial estava acompanhado de uma outra pessoa, aparentemente um homem, só que mais pequeno. Até que então, eles atacam ela, a mãe da Bárbara, a Jane. A Bárbara ainda estava dormindo, então ela acordou com os barulhos, sem entender nada do que estava acontecendo. Esse homem era Gary Stephen Christ, de 23 anos. E ele estava acompanhado de Ruth Ace Menchier, de 26 anos, que estava disfarçada de homem.
Usando clorofórmio, eles fizeram a Jane desmaiar e em seguida eles a amarraram e a amordaçaram. A Bárbara ficou sob ameaça durante esse tempo todo e logo em seguida ela foi obrigada a entrar dentro de um carro azul. Depois disso, eles levaram ela para uma remota floresta de pinheiros que ficava a cerca de 32 quilômetros de onde elas estavam. Eles fizeram a Bárbara subir em uma vala em que eles haviam cavado anteriormente. No fundo, havia uma caixa de fibra de vidro estrategicamente projetada. E dentro tinha 2 tubos de plástico para poder respirar dentro dessa caixa. Também tinha comida, água com sedativos, uma lanterna, um cobertor e um pequeno ventilador. A Bárbara percebeu que isso era um sequestro e que ela ia ser colocada viva dentro dessa caixa, dentro de um buraco na terra. Até que então, os sequestradores explicaram para ela que aquilo era um sequestro e que ela ia ser colocada viva dentro da caixa. Eles iriam pedir um resgate para os pais dela, um resgate em dinheiro. Aí, eles soltariam ela. Eles falaram que não iriam machucar ela e que ia ficar tudo bem, até porque o pai dela era um milionário, então ele com certeza iria pagar o resgate e ela ia sair dali com vida. Ela ficou desesperada, né, ao saber disso, ao ver aquilo ali no meio da madrugada. Então, os sequestradores falaram várias vezes pra ela que ia ficar tudo bem, que ia dar tudo certo. E que justamente eles deixaram todas aquelas coisas dentro da caixa para que ela pudesse sobreviver, mas não tinha como não ficar desesperada naquele momento. A Bárbara até tentou persuadir os sequestradores, dizendo que ela ia falar com o pai dela e que ele ia dar o dinheiro pra eles de qualquer forma, mas que eles não enterrassem ela viva. O que não adiantou. Então, eles colocaram ela dentro dessa caixa. E antes de fechar a caixa, o Gary tirou uma foto da Bárbara deitada, segurando uma placa escrita sequestrada, para que eles pudessem usar essa foto como prova que ela realmente havia sido sequestrada e que ela realmente estava enterrada viva. Então, eles fecharam a caixa e logo começaram a cobrir de terra. A Bárbara gritou muito por muito tempo. Então assim ela foi gritando e gritando até ela perceber que a cada grito que ela dava, mais a voz dela ficava abafada. Até que ela não ouviu mais nada, um silêncio absoluto, e eles deixaram ela lá, enterrada. Os sequestradores falaram pra Bárbara que eles iam voltar depois de um tempo pra ver se estava tudo bem com ela. A Bárbara continuou gritando por muito tempo, até ela perceber que não ia adiantar de nada, porque ninguém escutava ela. O Gary, na verdade, morava em Miami, e ele havia trabalhado no Instituto Miami de Ciências Marinhas. E lá, eles construíam tanques para colocar os peixes o tempo todo, e foi esse mesmo tipo de tanque que ele construiu para colocar a Bárbara. O Gary estava procurando alguém que fosse rico e parecesse ser muito inteligente, e tivesse muito controle de si, porque ele queria alguém que conseguisse ficar enterrado vivo e sobrevivesse. Então, ele encontrou a Bárbara e achou que ela conseguisse ficar presa lá por um tempo até que alguém pagasse o resgate e que ele conseguisse fazer todo o plano dele. Algumas horas depois, a mãe Jane acorda, ela estava com os braços amarrados, ela consegue se soltar e imediatamente ela liga para a polícia e logo depois ela liga para o marido Robert, que aciona o FBI. No mesmo dia do sequestro, que aconteceu às 3 horas da manhã, o Gary ligou para a casa de Robert, que ficava em Miami, para exigir o resgate. Ele pediu uma quantia de $500 mil, que daria em torno de 2 milhões de reais, em troca do retorno seguro da filha. Ele disse que a filha estava enterrada viva e que se ele não agisse rápido, ela ia ficar presa lá por muito tempo, até que ela iria ficar sufocada até a morte. E que para isso, o Gary tinha todo um plano. Então, ele explicou para Robert tudo o que ele tinha que fazer. E para isso, ele tinha que colocar um anúncio classificado no jornal de Miami, dizendo: "Amada, por favor, volte para casa. Pagaremos todas as despesas e ainda a encontraremos em qualquer lugar, a qualquer momento, de sua família." Então, ele não podia falar nada para a polícia, só devia colocar esse anúncio no jornal de Miami. Então, esse seria o sinal para Gary que ele havia aceitado o plano e que ele não iria contar absolutamente nada para a polícia. O Gary disse que se ele contasse para a polícia, ele nunca falaria onde a filha de Robert estava. Então Robert fez tudo e colocou o anúncio no jornal de Miami no dia 18. Então, 2 dias depois, os sequestradores ligaram para Robert novamente, já que eles viram que ele havia feito o anúncio e que ele havia aceitado o plano. E também para dizer como ele teria que deixar o resgate. Eles pediram aquela quantia em dinheiro e especificaram que aquela quantia tinha que estar dentro de uma mala grande e que ele teria que colocar em um lugar específico.
Mas era muito dinheiro, gente. Era 500 mil dólares. Além disso, eles ainda pediram que fosse somente em nota de 20. Agora vocês imaginam 500 mil dólares somente em nota de 20. O quanto que não ia dar de dinheiro dentro de uma mala. O pai teve que correr atrás de vários bancos, tentar a quantia, e um dos bancos aceitou ajudar a família, conseguir todo esse dinheiro em nota de 20. E aí, o Robert anotou o número de série das notas para que eles conseguissem encontrar os sequestradores depois de resgatar a sua filha. Então, ele fez tudo o que eles pediram e, a essa altura, a polícia apenas sabia que a Bárbara tinha sido sequestrada. Eles não sabiam que a Bárbara havia sido enterrada viva e muito menos que os sequestradores ligaram para Robert e que eles estavam combinando o resgate. Então, a polícia basicamente não sabia de nada. O Robert fez tudo como combinado e entregou essa maleta para o Gary. O Gary pegou essa maleta e saiu. Nisso, alguns policiais viram o homem com uma maleta gigante e na hora que o Gary viu esses policiais, começou a correr. Então, os policiais foram atrás dele porque acharam que Gary era um ladrão. Porque até então, eles não sabiam de nada, não sabiam que o Gary era um dos sequestradores da Bárbara. Então, eles começaram a perseguir o Gary e o Gary simplesmente jogou a maleta e conseguiu fugir dos policiais. E todo aquele dinheiro estava dentro dessa maleta. E sem saber, a polícia acabou estragando todo o plano e colocando a Bárbara em um risco muito maior agora. E o Gary abandonou o carro e a polícia encontrou esse carro e dentro tinha uma foto da Bárbara com a placa escrita sequestrada. O FBI foi chamado e ali dentro do carro, além da foto da Bárbara, tinha várias outras coisas, então eles logo começaram a fazer uma investigação. Então eles rastrearam o carro e descobriram que o dono era o Gary. Então, logo a polícia já conseguiu descobrir a identidade dele e da outra sequestradora. Isso porque dentro do carro havia uma chave com um chaveiro do mesmo hotel em que a Bárbara e a Jane estavam hospedadas. Ou seja, os sequestradores também estavam hospedados lá. Então a polícia conseguiu descobrir a identidade dos sequestradores, mas eles não faziam ideia de onde eles estavam. Querendo ou não, eles acabaram estragando todo o plano de Gary. Aí, no dia seguinte, o Robert recebeu um envelope e dentro tinha a mesma foto da Bárbara com a placa escrita sequestrada e um anel que ela usava sempre para comprovar tudo o que eles tinham dito, que eles realmente estavam com a Bárbara e que ele havia estragado todo o plano. E que ela ia ficar para sempre lá enterrada. A essa altura, o Robert estava desesperado, então ele pagou para vários jornais, várias rádios, anunciarem uma mensagem dele para os sequestradores. E nessa mensagem, ele dizia que ele não havia chamado a polícia, ele não havia contado nada, e que ele tinha feito absolutamente tudo que eles haviam pedido. Que ele estava desesperado e que ele só queria a filha dele de volta. E que ele estava disposto a fazer um novo resgate e pagar toda aquela quantia de novo. Então, ele pediu uma nova segunda chance de poder resgatar sua filha e os sequestradores aceitaram. E foi feito tudo novamente. E dessa vez, a polícia não se meteu, deixou que eles se resolvessem. Para eles poderem recuperar a Bárbara logo. Então, dessa vez, deu certo. Então, ele pegou essa mala com dinheiro e Gary simplesmente fugiu. E o combinado com Robert foi que após o Gary pegar o dinheiro, em até 12 horas, ele contaria onde a Bárbara estava. E uma curiosidade é que até 1968, o ano que aconteceu esse sequestro, esse foi o maior resgate pedido e feito nos Estados Unidos em qualquer outro tipo de história de sequestro que aconteceu por lá. Então, realmente, era muito dinheiro. E como dessa vez Robert fez tudo como combinado, Gary finalmente ia contar onde a Bárbara estava. Mas como ele sabia que a polícia já estava por ali mesmo a polícia não tendo se metido no resgate, a polícia já sabia do caso. Então, para ele não ser pego, ele decidiu não ligar diretamente para a casa de Robert, e que era o que ele estava fazendo esse tempo todo. Dessa vez, ele decidiu ligar para uma operadora de central telefônica no dia 20. Então, ele ligou e na hora a operadora já queria passar a chamada para a polícia. E ele falou que não era para passar, senão ele não iria contar. A essa altura, a história da Bárbara já estava em todos os jornais, então todo mundo já sabia que ela havia sido sequestrada. E também a polícia já havia avisado os operadores que se caso isso acontecesse, era para transferir imediatamente a ligação. Como ele disse que não era para transferir, a operadora que atendeu a ligação obedeceu. Então, o operador anotou a localização de onde a Bárbara estava enterrada. E logo após isso, Gary desligou.
Logo após o Gary desligar, eles já avisaram a polícia sobre a ligação. E a polícia já tentou entrar para rastrear a ligação, mas eles não conseguiram. Então a busca pela Bárbara começou, né? Porque eles já tinham a localização depois de 3 dias. Começaram a buscar por ela. Então tinha, assim, muitos policiais, muitas pessoas envolvidas, cães farejadores. Porém, as instruções que Gary passou não eram exatas. Nas instruções, o Gary falou que ficava perto de uma casa abandonada. Então, eles procuraram muito até conseguir encontrar essa casa. O Gary não deu a localização exata para eles acharem a Bárbara direto, então eles tiveram que procurar muito. Então, enquanto eles procuravam, os agentes policiais ficavam chamando pela Bárbara para ver se eles escutavam alguma coisa. Então eles procuraram muito até que um deles começou a ouvir uma coisa que parecia batidas e que vinha do solo. Então eles automaticamente começaram a cavar. E como eles não tinham paz, automaticamente todos eles começaram a cavar com as próprias mãos. E depois de 12 minutos, eles conseguiram encontrar a Bárbara. Ela estava muito fraca e havia perdido 5 quilos. O diretor e agente do FBI carregou a Bárbara no colo, sorriu para ele e disse que ele era o homem mais lindo que ela já havia visto. E deixou todo mundo emocionado e muito feliz de ver que, apesar de todas as circunstâncias, a Bárbara estava bem e ainda com senso de humor. Então a Bárbara foi levada para o hospital e Gary e Ruth simplesmente fugiram. Os dois haviam se separado depois que eles haviam pego o resgate. Então, cada um foi para o seu lado. A polícia não tinha ideia de onde eles estavam. E agora que a Bárbara estava solta, os policiais precisavam encontrar os sequestradores. E no mesmo dia que a Bárbara foi salva, o Gary comprou um barco que custava $2.300. E ele pagou esse barco no dinheiro, à vista e somente em notas de 20. O que para o homem que vendeu o barco achou muito estranho uma pessoa pagar $2.300 somente em nota de 20. Então, por conta disso, ele achou meio suspeito e decidiu ligar para a polícia. A polícia foi até lá e, com o número de série das notas, eles descobriram que sim, era o Gary. Então, começaram as buscas por ele. Só que como ele estava de barco, era muito difícil saber para onde ele estava indo. Até conseguiu chegar bem longe com o barco, ele conseguiu chegar em uma ilha. E depois de um tempo, a polícia conseguiu encontrar o barco que Gary estava. E dentro desse barco havia várias notas de 20. A mais exata tinha $20.000 em nota de 20. Então, eles sabiam que Gary estava por ali naquela ilha. Eram muitos policiais, muitos agentes, e eles logo começaram a procurar por Gary. Era noite, por isso estava bem difícil. Ele poderia estar em qualquer lugar daquela ilha. E depois de muitas horas procurando, eles encontraram Gary e ele se entregou. E o Gary estava na lista dos 10 mais procurados pelo FBI. Inclusive, saiu uma matéria que Ruth também estava nessa lista e que ela foi a primeira mulher a entrar para essa lista. Para que eles prenderam Gary, eles precisavam encontrar a Ruth. Eles não tinham noção de onde essa mulher estava. Ela simplesmente fugiu e ninguém sabia. A polícia foi até Honduras, que era onde a família de Ruth morava, para ver se ela estava lá. E ela não estava, então eles não faziam ideia de onde ela poderia estar. Até que em fevereiro de 1969, depois de 2 meses de estar foragida, a Ruth usou um nome falso e se candidatou para uma vaga em um hospital. Ela teve que deixar suas impressões digitais, o que era algo normal, uma coisa de rotina para os entrevistados. E essas digitais eram mandadas para o banco de dados da cidade onde ela estava. E aí, no dia 3 de março, eles constataram que aquelas impressões digitais eram a mesma da única mulher que estava na lista dos 10 mais procurados do FBI. Então, encontraram a Ruth. Ela foi presa e 2 meses depois aconteceu o julgamento dos dois. O Gary foi condenado à prisão perpétua. A Ruth pegou 7 anos por ter participado do sequestro. Após 3 anos cumprindo a sua pena, a Ruth foi deportada para a sua cidade natal. Ela também foi proibida de pisar nos Estados Unidos durante 50 anos. Depois de 10 anos preso, o Gary conseguiu sua liberdade condicional, mas ele teria que ir para o Alasca, onde a sua família morava, e ele não poderia ir para a Geórgia e para nenhum outro lugar sem permissão. Em 2006, ele foi preso na costa do Alabama, quando a polícia encontrou mais de 30 libras de cocaína num veleiro que ele estava fritando. Ele se declarou culpado de contrabando de drogas. Apesar da sua história anterior, ele só foi condenado a 5 anos de prisão. A Bárbara acabou se casando com o seu namorado da faculdade. O casal teve 2 filhos e ficaram juntos 43 anos, até a morte dele em 2013.
Segundo informações, a Bárbara está bem estabelecida no sul da Flórida. Ela nunca falou sobre o seu sequestro em público, embora tenha feito um livro sobre o ocorrido. Nesse livro, ela fala que ela só conseguiu ficar viva porque ela mantinha muitos pensamentos positivos na cabeça, que ia ficar tudo bem, que ela conseguia, que ela era forte, por mais que em alguns momentos ela achava que iria morrer. E hoje, o Gary vive em liberdade e a Ruth, eu não sei. Galera, então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho, comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Eu achei assim, tipo, absurdo alguém ser enterrado vivo. E não esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui no canal. Um super beijo e até a próxima.